Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Neste canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidades. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe o seu like e se inscreva neste canal. Isso nos ajuda demais para o crescimento e para que chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente da revista Tatiaia. Em entrevista com Eduardo Bolsonaro, o mesmo diz que sanções virão ao Brasil. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para a revista Itatiaia na plataforma. E não se esqueça também de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Eu não fiz contato após o fato ocorrido de hoje, né, da prisão de Jair Bolsonaro. Nesse momento estou recebendo informações ainda do que ocorreu e estou me prestando aqui a dar algumas entrevistas, utilizar a rede social para demonstrar o tamanho do absurdo disso. Porque, inclusive, na decisão do Moraes, ele cita a proximidade com a Embaixada Americana como motivo para prender o Bolsonaro. Cita também dizendo que o Ramagem, né, deputado federal, se evadiu do Brasil, segundo ele tem acusado, dizendo que isso daí também poderia criar a evasão de Jair Bolsonaro. Ou seja, estão responsabilizando Bolsonaro por ato de terceiro, né? E também estão colocando argumentação esdrúxula. É óbvio que o Jair Bolsonaro não precisa ser preso. Ele é um idoso de 71 anos de idade, passou por 7 cirurgias, com muita frequência, dezenas de vezes nos últimos anos, esteve num hospital, utiliza uma tornozeleira eletrônica inócua, porque ele tem vigilância até com câmeras 24 horas por dia contra a sua residência, inclusive com a possibilidade de policiais adentrarem a sua residência, o que viola a nossa Constituição e nunca foi aplicado anteriormente sequer com os mais perigosos traficantes de drogas e assassinos do Brasil. Então, o que o Moraes está fazendo, ele está imprimindo uma tortura psicológica contra o Jair Bolsonaro, porque ele quer terminar o serviço iniciado pelo Adélio Bispo. A intenção de Moraes é, obviamente, assassinar o presidente Jair Bolsonaro, que tem se resistido fortemente, aguardando uma anistia para postular o seu nome à eleição presidencial do ano que vem. Débora Bergamasco, que viabilizou essa entrevista, a sua pergunta. Boa tarde, deputado. Obrigada por aceitar o convite aqui da CNN Brasil. Nossa, são tantas perguntas, né? Mas vamos lá. Gostaria de saber se te causou... só um reparo. Conversei com o Paulo Figueiredo, empresário, apresentador, e ele me disse que estava em contato, então, com o governo americano, o Departamento de Estado. Por isso que eu trouxe também essa informação, só para deixar claro. Aí eu sei que também os senhores dividem ali as tarefas. Deputado, é o seguinte, eu gostaria de saber se o senhor ficou surpreso com essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje e gostaria de saber dessa informação que está um pouco nebulosa. Você tem a informação se o seu pai tentou mexer ali, alterar alguma coisa na tornozeleira eletrônica? Olha, Débora, especificamente não tenho nenhuma informação de bastidor com relação a isso. É claro que eu sempre fico desconfiado, porque isso daí, o que parece, veio da Polícia Federal, né? A mesma Polícia Federal que prende o Daniel Silveira à noite, um deputado federal que manda senhorinhas para a cadeia. Então, eu espero ouvir alguma informação mais fidedigna para me posicionar. No entanto, é claro que é totalmente sem utilidade essa tornozeleira no Jair Bolsonaro. Mais uma vez, um senhor de 71 anos de idade, que já passou diversas cirurgias, a saúde totalmente debilitada, numa prisão domiciliar, cercada por capangas do Alexandre de Moraes 24 horas por dia. Qual é a necessidade que tem de se colocar uma tornozeleira num homem desse? Como é que seria imaginar, olha o quanto ridículo seria imaginar uma fuga do Jair Bolsonaro nessas condições. Então, só consigo entender que essa tornozeleira eletrônica é um instrumento de pressão psicológica, uma tortura imprimida contra o Jair Bolsonaro. É porque ficaria muito descarado condenar o Bolsonaro à morte. Então, o Moraes ele sempre tenta utilizar de artifícios para dar ares de legalidade, tal qual ocorreu com o Clesão. Né? Anteontem, foram 2 anos de falecimento do Clesão em situação muito semelhante ao de Jair Bolsonaro. Problemas físicos, atestados de saúde, né? E o Moraes simplesmente ignorando tudo isso, passando por cima de tudo isso e colocando, né, os presos em condições fora da humanidade. Então esse é o objetivo do Moraes, porque ele acredita que assim fazendo, ele poderá enterrar o movimento político liderado pelo Jair Bolsonaro, ou ele acha que isso daí dará a ele uma condição melhor para tentar negociar uma retirada de lei Magnitsky,
contra ele e a sua esposa, né, a advogada Vivi Barça de Moraes. E isso daí demonstra a ignorância do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque não é assim que se retira uma lei Magnitsky. Né? Ele está desesperado porque ele está vendo que a implementação da lei Magnitsky vai piorar para o lado dele e também porque os Estados Unidos não negociam com terroristas. Jussara Soares também tem uma pergunta, deputado. Deputado, obrigada pela entrevista. Deputado, nesta semana os Estados Unidos retiraram, em parte, a tarifa de 40% aplicada a alguns produtos brasileiros. O senhor imagina que essa prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro possa causar um revés nas negociações entre o governo Trump e o governo Lula em relação a essa questão comercial? Em relação às tarifas, não, né? Porque não foi uma vitória exclusivamente do Brasil. O mundo inteiro, por exemplo, cito aqui a Colômbia, teve o seu café também retirado todas as tarifas. E ninguém falou que isso foi uma vitória da diplomacia da Venezuela. Até porque o presidente Petro basicamente foi na última reunião das Nações Unidas lá em Nova York fazer campanha contra o Donald Trump. Então, na verdade, o que ocorreu foi um aumento da inflação interna e isso daí pressionou o Trump a retirada das tarifas. Se o Trump nada dissesse, os seus opositores iam puxar esse capital político para o colo deles. Então, no meu entendimento, na minha visão, o Trump preferiu, né, atribuir essa questão a uma vitória dele, que tem trazido presidentes internacionais para a mesa de negociação. Então, eu não vejo qualquer vitória da diplomacia brasileira. Mais uma vez, aquilo que é vendido como vitória do Itamaraty não é vendido como vitória da diplomacia da Colômbia. E a gente pode perceber também que as sanções, todas elas se mantêm. Né? Todos os vistos cancelados seguem cancelados. A Lei Magnitsky segue aplicada, e essa daí é que é a questão verdadeiramente política, que está debaixo do guarda-chuva do secretário de Estado, Marco Rubio, não uma questão comercial, como foi essa retirada das tarifas. Então, no âmbito das tarifas, eu acho que a prisão do Bolsonaro não irá influir, mas certamente no jogo político os bastidores já começam a esquentar. Eu recentemente vi aqui um tweet do conselheiro do Trump, o Jason Miller, falando, olha, vocês estão vendo o que está acontecendo no Brasil. Para todos aqueles que achavam que Alexandre de Moraes não iria colocar Bolsonaro numa prisão, né, que isso seria desumano, tá aí a prova para vocês verem. Então, cada vez mais vai se desgastando a imagem do Supremo Tribunal Federal Brasileiro perante a comunidade internacional e eu acredito, finalizando, que isso dá margem até para outras sanções a outros atores. E vamos para mais notícias aqui no site Poder 360. Prisão de Bolsonaro é provocativa e desnecessária, dizem Estados Unidos. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, afirmou que a decisão de Moraes trouxe descrédito e vergonha internacional ao STF. O vice-secretário dos Estados Unidos, Christopher Landau, afirmou neste sábado 22 que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro por ordem do ministro Alexandre de Moraes do STF é provocativa e desnecessária. A decisão foi tomada depois da APF apontar risco de fuga e ameaça à ordem pública, segundo os autos. Houve tentativa de violação da tornozeleira eletrônica e possibilidade de tumulto diante da vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro. Os Estados Unidos estão profundamente preocupados com seu mais recente ataque ao Estado de Direito, à estabilidade política no Brasil. A prisão provocativa e desnecessária do ex-presidente Bolsonaro, que já se encontrava em prisão domiciliar sob forte vigilância e com extrema restrição de comunicação. Não há nada mais perigoso para a democracia do que um juiz que não conhece limites para seu poder, descreveu Landau no X. Segundo o norte-americano, a decisão de Moraes trouxe descréditos e vergonha internacional ao Supremo Tribunal Federal do Brasil. Afirmou que o ministro é um violador de direitos humanos sancionado em referência à aplicação da Lei Magnitsky, que estabelece punição pessoais e autoridades estrangeiras. Moraes foi alvo da legislação em julho, depois da sua mulher Viviane Barque de Moraes também foi punida. A PF apontou o risco de fuga diante da fase final do julgamento de tentativa de golpe de Estado, que condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Relatório enviados ao STF registraram tentativa de violação da tornozeleira eletrônica. Segundo Moraes,
tentou romper o equipamento à 00h08 deste sábado. Investigadores também avaliaram que a vigília convocada pelo senador Flávio Bolsonaro poderia criar condições favoráveis a uma fuga. O próprio ex-presidente disse que fez o uso de ferro de solda para tentar abrir sua tornozeleira eletrônica. Segundo o relatório da SEAP do Distrito Federal, o equipamento tinha sinais claros e importantes de avaria. Ao ser questionado pelas autoridades, Bolsonaro afirmou que começou a manipular o equipamento no fim da tarde dessa sexta, né? Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.